tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Uma das perguntinhas que eu mais recebo é: Lô, como que você conseguiu aprender inglês? Como que você fala inglês tão fluente? Se você já assistiu meu vídeo 50 fatos sobre mim, você já viu que eu fui alfabetizada nos Estados Unidos. Mas calma, eu sei que você deve ter pensado, então por isso que você fala fluente, você aprendeu inglês lá e tal. Mas gente, antes de eu ir pra lá, vamos voltar a fita um pouquinho. Eu não sabia absolutamente nada de inglês. Tipo, não sabia falar nem oi em inglês. Tipo, absolutamente nada. Não é porque eu morei lá que também você chega lá, pisou nos Estados Unidos, ativa um botãozinho que pronto, agora você fala inglês fluente. Não é assim que funciona. Eu lembro do meu primeiro dia de aula nos Estados Unidos. Eu estava numa escola chamada Westridge Elementary School. Então eu tava na primeira série e assim, eu tava perdidona. Minha mãe me levou, me deixou lá na sala e eu entrei e eu só escutava. Eu pensava, que é isso? Tipo, aonde que eu tô? Eu via as bocas se mexendo, eu via som saindo da boca, mas eu não fazia ideia do que eles estavam falando. Eu só ficava assim, então, onde a minha mãe foi me colocar? Então eu tava lá todo dia na classe, não entendendo nada, mas com o tempo eu fui aprendendo e 3 meses depois eu já tava falando fluente. E aí eu comecei a pensar esses dias, qual é a diferença de quando a gente é criança pra aprender uma segunda língua e quando a gente é adulto? Então eu comecei a relembrar de como eu aprendi inglês. Mesmo que eu estudei lá nos Estados Unidos, eu não aprendi. Eles não me ensinaram a ler e escrever, tipo, olha, você juntar essa palavrinha com essa e vai formar essa. Não, porque eu cheguei lá na primeira série, eles já tinham feito isso no pré, no kindergarten. Então eu realmente tive que aprender na marra. Então eu vou compartilhar com vocês hoje algumas dicas que eu acho que são cruciais para quem tá querendo aprender uma segunda língua, seja inglês, francês, alemão, qualquer língua que for. Essas dicas são essenciais. Número 1 é não tenha vergonha. Hoje em dia eu tô tentando aprender a falar francês e eu percebo que eu sinto um pouco mais de vergonha quando eu vou falar. Então, quando eu tô em público, eu tenho um pouco mais de vergonha de falar e eu tenho medo de errar, de falar alguma coisa errada. Mas a Lohane de 7 anos lá não tinha medo nenhum, não tinha vergonha nenhum de falar em público. Eu lembro que no comecinho eu tava com as minhas amigas e eu queria ir no banheiro, eu falava me bathroom. Gente, basicamente eu falava eu banheiro. Uma linguagem assim meio que de índio, mas elas me entendiam e tava nem aí, se elas me entendiam é isso que importava, não tava nem aí, estava tudo certinho. Então, gente, não tenha medo de errar, você tá aprendendo uma nova língua, não tenha medo de errar, porque é errando que você vai aprender, então se joga com tudo, fala, se falar errado, e daí você tá aprendendo e a gente tá aqui pra aprender. Então, segunda dica é repetição. Uma das coisas que as crianças mais fazem é o quê? Repetição. A criança coloca lá o mesmo filme 10 vezes, escuta a mesma música umas 30 vezes até estourar o disco. Eu lembro que uma coisa que a minha mãe fazia era assim, ela pegava umas fitinhas, tipo fita crepe mesmo, e ela escrevia os nomes das coisas. Então, por exemplo, aqui ela colocaria parede, ela escreveria wall. Na porta ela colocaria door. Na janela ela colocaria window. Nos garfinhos ela colocava em cada garfinho fork. Então, em todas as coisas da casa, elas eram etiquetadas com os nomes. Por quê? Isso fazia repetição na nossa cabeça. Todas as vezes que eu olhava pra TV, tava lá, television. Então, toda vez meu cérebro já processava aquela informação. TV, television. E assisto o mesmo filme várias vezes. Coloca o filme em inglês, assistiu? Coloca de novo no dia seguinte, depois coloca de novo no dia seguinte, porque aí você vai repetindo e essa repetição vai forçando o seu cérebro a lembrar das coisas que você tá vendo. Terceira dica é não se preocupe muito com a gramática. O que eu quero dizer com isso? Calma, se tiver professores de inglês aí que já querendo me matar, tipo, sua louca, como assim não se preocupar com a gramática? O que eu quero dizer é que tem muitas pessoas que elas se focam muito mais na gramática do que na conversação e no listening. Gramática é importante, sim, é muito importante você saber a gramática. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa ficar horas e horas e horas lá com a cabeça enfiada no livro só aprendendo gramática. A partir do momento que você vai aprendendo, vendo filmes, escutando música, você vai aprendendo automaticamente isso. Eu fui aprendendo assim, ouvindo. Você vai ouvindo como eles falam, vai ouvindo nos filmes, vai ouvindo nas músicas. De repente você tá falando a mesma coisa, de repente você já sabe falar. Quarta dica é imersão. Se você realmente quer aprender uma outra língua, você tem que se colocar com tudo naquela língua. E não, você não precisa só viajar para outro país. Muitas pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para viajar para tal país, não tenho dinheiro para fazer o intercâmbio. Gente, não precisa. YouTube tá aqui para isso hoje em dia. Tem
tantos e tantos vídeos em inglês ou em qualquer outra língua que você estiver querendo aprender. Assim que a gente chegou nos Estados Unidos, eu ligava a TV de manhãzinha pra assistir desenho e eu colocava no mudo. Minha mãe olhava e falava, Lô, por que você tá colocando no mudo? Eu falava, mãe, eu não entendo nada. Pra que eu vou querer ficar escutando se eu nem entendo nada? Então, eu preferia nem escutar. Minha mãe falava, Lô, escuta, mesmo que você não tá entendendo hoje, daqui uns dias você vai entender. E eu pensava, impossível, como que eu vou entender uma coisa que eu nem sei? Como que eu vou aprender assim? Do além eu vou aprender. E, gente, quanto mais você vai vendo, você vai aprendendo, porque você vai vendo o contexto da história, você vai vendo o desenho, então você vai vendo, por exemplo, a menininha caiu e ela começa a chorar e ela fala, I hurt myself, aí você começa a pensar, I hurt myself, hurt, machucar. Myself, que ela deve estar falando dela. Então quando eu cair eu posso falar I hurt myself. Sabe, você começa a fazer conexõezinhas pra você usar no seu dia a dia. Outra dica, eu acho que essa é uma das mais importantes e é crucial, é você tentar encontrar alguém que fale aquele idioma fluente. Então tentar encontrar aí um gringo que você possa praticar. Não tem melhor jeito de você praticar, não tem melhor jeito de você aprender do que com uma pessoa que fala fluente aquela língua mesmo. E as redes sociais estão aí, onde você pode fazer amizades com pessoas do mundo inteiro, né, hoje em dia. Quando eu era criança foi assim que eu aprendi, né, eu tava lá com a molecada, eles falavam e eu tinha que falar, tinha que me virar, né, pra conseguir falar com eles. E é assim que a gente vai aprendendo, meio que na marra, na força, nos trancos e barrancos, mas a gente vai aprendendo assim. Então, basicamente isso, gente. É mais fácil aprender inglês quando você é criança? Sim, as crianças têm uma facilidade. É mais difícil aprender quando você é adulto? Não necessariamente. Se a gente aplicar essas mesmas coisas que a gente usava quando era criança para aprender o inglês hoje em dia, nós também conseguimos aprender uma segunda língua, ou terceira ou quarta, que seja, com muita facilidade. É só a gente querer. O que realmente diferencia quando a gente é criança de quando a gente tá adulto, é criança você tem 24 horas por dia pra estar naquela língua, né? Eu tinha 24 horas por dia pra praticar aquela língua. Então essa é a diferença. Se você quer aprender uma segunda língua mais rápido, se esforce e coloque seu tempo pra isso. Nos Estados Unidos eu dava aula de inglês pra imigrantes que estavam tentando aprender o inglês como a segunda língua deles. E tinham pessoas lá que moravam nos Estados Unidos há 15 anos e não sabiam falar inglês direito. Não sabiam malemar montar uma frase direito. Por quê? Apesar deles estarem nos Estados Unidos, eles só se envolviam com pessoas que falavam espanhol. Então, na casa deles era só espanhol, eles assistiam novela em espanhol, filme só em espanhol, liam livro só em espanhol. Quando eu ia no mercado, só ia nos mercados onde tinha os mexicanos. Então, assim, eles estavam nos Estados Unidos, mas não estavam abraçando o inglês. Então, o segredo, se você realmente quer aprender uma segunda língua, você tem que abraçar aquela língua. Igual criança, não tive escolha, fui jogada lá na escola, tive que aprender na marra. Então, basicamente assim, coloque esse cenário em você, coloque que do momento que você acordar, pelo menos o seu pensamento todo que você olhar, você vai começar a pensar em inglês. Até chegar em casa, escutar só música em inglês, ver filme só em inglês. Se você tiver amigos que falam inglês, fala, olha, vamos só falar inglês, porque se você fizer isso, eu te garanto que você vai aprender inglês assim, super rápido. Se esse for um assunto que vocês quiserem que eu traga aqui embaixo, me enche muito de comentário aqui embaixo pra eu ver que vocês realmente estariam interessados nisso, que eu posso pensar em trazer vários quadros desse assunto. Eu posso vir ensinar pra vocês mais assim, conversas do dia a dia, frases que você deveria falar pra parecer que você é um gringo, que você manja do inglês, sabe? Então deixa aqui que eu posso pensar nisso. E quem sabe no futuro eu posso até fazer um sorteio onde eu posso falar com um de vocês por Skype pra vocês treinarem conversação e ajudar vocês. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, dá muito like, que se tiver bastante eu posso pensar nisso, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem comigo aqui mais uma vez. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!